E aí, rapaziada, firmeza? Como é que vocês estão? Esse aqui é um parquinho aqui no Parque São Jorge. Acho que o lugar mais tranquilo, mais sereno que eu encontrei aqui pra sair da confusão. Cheguei cedo, votei, encontrei os amigos, comemos, trocamos ideia, falamos do Corinthians, do futuro do Corinthians, da importância dessa eleição aqui hoje. Torcer pra tudo dar certo. Daqui a pouco começa a apuração. E a gente tem que torcer para ter tido um número de votantes relativamente alto. Estima-se que os apoiadores do Augusto tenham em torno de 500 votos. Ou seja, precisamos de mais que 1.500 daria mais segurança. Dificilmente ele ganharia essa eleição se tivermos 1.500 pessoas votando aqui hoje. E é isso. Tô tenso. O pessoal fala relaxa, relaxa. Relaxar o caralho, não dá para relaxar. Enquanto a gente não virar essa página da nossa história, não dá para relaxar. Quando voltarmos, quando vou começar a apuração, eu volto com vocês, beleza? Abraço. Eu não sei exatamente como é que estão os números lá dentro, mas fogos já começam a ser estourados por aqui. Ao que tudo indica, vamos terminar a semana, uma semana sensacional, em paz. Ao que tudo indica, Augusto Melo vai dar tchauzinho, Augusto Melo vai vazar, vai ser oficialmente afastado pelos sócios do clube e vamos poder virar essa página. Tomara, mano, tomara. Vamos esperar a confirmação do resultado oficial, porque corintiano, vocês sabem como é que é, a gente não comemora antes de acabar, não acabou ainda, mas ao que tudo indica, tá dando tudo certo. E aí, meus queridos, firmeza? Parece que com 13 das 16 urnas abertas, a derrota de Augusto Melo já é irreversível, ou seja, podemos comemorar, podemos respirar aliviados. Augusto Melo está destituído. Augusto Melo foi afastado de vez da presidência do Esporte Clube Corinthians Paulista e dessa vez pelos associados. Todos os ritos foram seguidos, não tenho o que reclamar, não tenho o que falar. Foi pego cagando, foi pego roubando. Foi investigado, foi indiciado, é réu, sofreu o processo de impeachment, foi afastado por um processo administrativo do clube e agora teve o seu afastamento definitivo confirmado pela Assembleia dos Sócios. É um dia feliz? Cara, claro que não, né? É triste, é triste. Exatamente 1 ano e meio, nós estávamos exatamente aqui, eu estava exatamente aqui do lado de fora, na entrada do Parque São Jorge. As pessoas se abraçavam, soltavam rojão, todo mundo feliz de ver. É nóis, mano. Todo mundo feliz porque tínhamos nos livrado da renovação e transparência. E o que todos esperavam é que tivéssemos um presidente com vergonha na cara, um presidente que profissionalizasse o clube, um presidente que de fato mantivesse os amiguinhos para fora do portão, como Augusto falava. Ele fez o contrário de tudo, né? Ele fez o contrário de tudo, foi uma coisa assim lamentável. No começo a gente tem dúvidas, né? Será que é verdade? Será que é perseguição? Será que é intriga da oposição e da imprensa? Mas chega uma hora que não dá mais para negar, não tem mais como esconder, não tem mais como falar que não é bem assim. Foi bem assim, né? A era Augusto Melo foi trágica. O Corinthians foi campeão? Foi. Montou um time melhor do que tinha antes? Sim. Poderia ter dado certo? Sim, poderia. Se ele tivesse feito as coisas certas, ele não fez. Como todos sabem, logo no primeiro contrato, no maior contrato, no contrato da VaiDeBet, maior contrato de patrocínio da história da América, logo no primeiro contrato, os caras inventaram ali um intermediário para levar 7% do valor total, que daria algo em torno de 25 milhões de reais. Não conseguiram, porque foi denunciado, o esquema ruiu, mas chegaram a roubar um pouquinho, mas a tentativa de roubo é o que basta para a gente saber com quem que a gente está lidando. E não foi só isso. Teve coisa nos ingressos, teve coisa com material esportivo, teve coisa nas empresas de segurança e limpeza, teve coisa nas empresas que fariam catraca e facial. Enfim, teve a contratação de um CEO bem qualificado, que seria o Fred Luz, para fazer as coisas certas. Esse CEO nunca pôde trabalhar. As forças malignas do Parque São Jorge foram maiores do que o aval
necessário ao Fred Luz para ele poder fazer o trabalho dele. E o resultado está aí. O resultado está aí, Augusto Melo pego fazendo merda, sofreu o processo de impeachment e agora confirmado, afastado. É triste, é claro que é triste, mas eu prefiro ver pelo outro lado. Eu já falei isso para vocês em algumas outras ocasiões. Eu quero acreditar que o processo de colocar o Corinthians no seu devido lugar já começou. Eu tive essa sensação e me equivoquei lá pelo ano de 2012, 2013, ali Andrés Gobi, Corinthians era o clube que mais faturava no Brasil, Corinthians campeão do mundo, Corinthians campeão brasileiro, Corinthians campeão da Libertadores, a marca que mais fatura, a marca mais valiosa, o estádio que estava para sair. E todos tínhamos a sensação de que o Corinthians tinha acordado, que o gigante tinha acordado e que o Corinthians estava no seu lugar e que o Corinthians não sairia mais de lá. Lê do engano. Hoje eu vejo que aquilo foi apenas foi voo de galinha. Todo time é capaz de montar um time bom em determinado momento e ganhar um título da Libertadores, ganhar até um Mundial e depois volta ao normal, porque entra naquele ciclo de todos os clubes brasileiros de montar time e depois desmontar time para fazer esquema, né? Ninguém tem a preocupação de manter um time forte, ninguém tem a preocupação de manter bons contratos, de manter bons parceiros, de administrar corretamente o clube, de manter as contas em dia, de ter o clube superavitário. Ninguém tem. É por isso que durante tanto tempo o futebol no Brasil foi assim, ciclos, né? Um time monta um time bom e ganha tudo, depois desmancha. Um outro time monta um time bom e ganha tudo, depois desmancha. O Flamengo mudou isso. E quando eu falo, muita gente me xinga. Mas o Flamengo mudou isso. O Flamengo passou pela mesma coisa que o Corinthians passou. Administrações desastrosas, ficou anos e anos e anos aí ganhando muito pouco perto do tamanho do clube, virou chacota, devia para todo mundo. Eles fingem que pagam, eu fingo que eu jogo, aquela coisa. Até que um dia eles cansaram. E o que eles fizeram? Alguns caras qualificados e capacitados pensaram assim, ou a gente vai pro clube, toma o clube, ou nós estamos fodidos. Esses caras fizeram isso. Esses caras foram lá pro Flamengo, começaram a ocupar, frequentar o Flamengo, concorreram nas eleições, ganharam, e uma vez que ganharam, profissionalizaram o clube. Colocaram gente qualificada em todos os setores do clube. Avisaram que primeiro iam colocar a casa em ordem, avisaram que talvez não fossem ganhar títulos num primeiro momento, mas que lá na frente os resultados viriam. E o resultado veio. Hoje o Flamengo fatura pra cacete, eles têm dinheiro para manter a folha que eles têm dinheiro sobrando, eles se dão ao luxo de poder errar, de poder fazer contratações milionárias que não deu certo. Foda-se. Foda-se. O Palmeiras é diferente. Teve um cara que salvou, que foi o Paulo Nobre, a Leila também colocou dinheiro lá, a gente sabe como é que funciona, é diferente o esquema, mas enfim, é mais um caso de clube que se profissionalizou. São clubes tocados por profissionais. Coincidência ou não, esses dois clubes têm dominado o futebol brasileiro nos últimos anos. E o Corinthians ainda naquele papinho do Andrés de quando eu contrato um Ralf e Paulinho dá certo, todo mundo aplaude. Quando não dá certo, né? Como se o caminho fosse esse, ficar arriscando Ralfs e Paulinhos. O Corinthians não tem que ficar arriscando Ralfs e Paulinhos. O Corinthians tem que ir lá e contratar o cara foda. O Corinthians tem que ter dinheiro para ir lá e contratar o cara foda. Montar o time foda. Manter o time foda. Com esse time foda ganhar muitos títulos. Ter mais dinheiro ainda para contratar jogadores melhores ainda. Manter times melhores ainda. Trazer patrocínios melhores, maiores. Esse é o ciclo virtuoso que eu sempre defendi aqui. E desde o meu primeiro vídeo, tá? Falei isso no meu primeiro vídeo, um vídeo horroroso, aliás. Um vídeo constrangedor. O primeiro vídeo do canal, já faz uns 4 anos, falei exatamente isso. O Corinthians tem que acordar. O modelo tá errado, tá tudo errado no Corinthians. E falei isso depois de um 3-1 contra o Flamengo, que sucedeu um 5-1 que nós tomamos dos caras em casa. Ali já estava um modelo vencedor contra um modelo arcaico e ultrapassado. Augusto Melo tinha a oportunidade de ser o cara que faria a coisa diferente. O cara que profissionalizaria o clube. Não foi. Augusto Melo, desde o seu primeiro dia, teve apenas uma intenção: se dar bem ao máximo que ele pudesse durante 3 anos. Por sorte, conseguimos tirar esse cara daqui. E que isso não aconteça mais. Que isso não aconteça mais. Lado bom, a torcida está de saco cheio. Eu sei que eu me repito, quem assiste o meu canal sabe que tudo isso que eu estou falando agora eu cansei de falar, mas é importante registrar isso hoje, nesse dia de hoje, quando afastamos o Augusto Melo. Não basta afastar apenas o Augusto Melo. O Corinthians tem que mostrar
que tem vergonha na cara. Esses políticos que agora estão aí, que ainda estão aí, eles têm que mostrar que estão vergonha na cara, que tem vergonha na cara, senão eles também serão varridos daqui. Não tem mais espaço para amadorismo e para safadeza. Muitos falavam, tem que esperar afastar o Augusto para poder ir para cima do Andrés e do Duílio. Ótimo, Augusto está afastado. Então é a hora agora do seu Miguel Marques, do CORE, mandar o ofício lá, mandar o parecer do CORE para o Tuma, para o Conselho Deliberativo, para que o Tuma possa colocar em votação a expulsão de Andrés Navarro Sanches do Corinthians. Temos que limpar o Corinthians de todos esses ratos. E depois fazer a mesma coisa com Duílio Monteiro Alves. E todos aqueles que se puserem no meio do caminho, que sejam contrários a isso, que sejam identificados, que sejam igualmente expulsos. Chega de politicagem suja, arcaica e baixa no Corinthians. Quando eu falo que o Corinthians está condenado a dar certo, não é só uma frasezinha de efeito, não é só uma frasezinha bonita. É exatamente isso. O Corinthians é uma empresa que fatura R$1 bilhão por mês fazendo tudo errado. Sem administrar direito, sem cuidar direito, sem cuidados básicos com as finanças, o Corinthians faz o que faz. Imagina esse time organizado. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera e é por isso que nós vamos lutar. E nós não vamos cansar, mano, nós não vamos desistir até isso acontecer. Quando eu falo que eu tenho um sonho, que é ver o Corinthians administrado por gente séria, não é um devaneio, não é uma utopia, não é uma coisa que, quem sabe daqui 100 anos, não. Eu quero isso para 5 anos, para 6 no máximo. E dá para fazer. Então é isso, senhores. Encerramos um capítulo lamentável da nossa história hoje, mas vamos continuar essa história gloriosa, essa história maravilhosa que é a história do Corinthians daqui para frente, com vergonha na cara e com profissionalismo. O mundo mudou, o futebol mudou, é uma coisa extremamente profissional. Tem que ser profissional, senão não tem o que fazer. Senão seremos coadjuvantes para sempre. E ninguém aceita um Corinthians coadjuvante. Então, a partir de amanhã, o que é a partir de amanhã? A partir de amanhã é Tuma, cadê a reforma do Estatuto? É amanhã. Queremos uma data. Quando vai ser isso, Tuma? Quando que nós vamos sentar para ver o projeto que você falou que você tem aí? Quando que nós vamos poder debater esse projeto? Quando que nós vamos poder ver o que tem nesse projeto aí, se a gente concorda ou não concorda? Quando é que o senhor Miguel Marques vai mandar essa votação do CORE para o Tuma? Quando que o Tuma vai colocar em votação Andrés e Duílio? É isso. Poucas ideias, entendeu? Agora não tem mais conversa. Não tem mais conversa, não tem mais volta. Ou esses caras entendem isso por bem, ou entendem por mal. Eu espero que todos entendam por bem. É isso. Beleza? Beleza. Videozinho curto hoje, eu falei que seria curto. É isso, tá? Cara, hoje aqui dentro foi tranquilo. O clima era bom. As pessoas estavam bem mais tranquilas do que eu. Eu confesso que eu fiquei tenso o dia inteiro. Enquanto não acontecesse, enquanto eu não visse acontecer, enquanto não saísse o resultado, eu confesso para vocês que eu estava com medo, eu estava preocupado. Igual eu falei, parece que falavam que o Augusto partiria de uma base de uns 500 votos, mais ou menos. Ou seja, precisávamos de 1.100 pessoas votando, 1.200 daí para cima. Qualquer coisa daí para cima, fatalmente, significaria a derrota do Augusto. E teve. Mais do que 1.000 pessoas vieram votar, não sei se chegou a 1.800 ou não. Isso se confirmou, alívio desgraçado. Mas diferente de 1 ano e meio atrás, quando eu estava aqui feliz, ligeiramente emocionado, até hoje eu não tô, tá? Tá todo mundo calejado, todo mundo de saco cheio. Ninguém vai ter grandes esperanças até a gente ver as coisas acontecendo. E agora é isso, é pressão, mano. É pressão nos caras pra ver acontecer. Pra gente mudar o Corinthians finalmente, beleza? Abraço a todos e vai Corinthians!